Eu creio que essa mensagem de hoje pode ser muito boa para você, ou não. Depende de como vai estar o seu coração, porque dependendo de como vai estar, vai ser muito ruim você ouvir o que você vai ouvir hoje. Mas eu espero que seu coração esteja aberto para Deus fazer uma obra poderosa. O coração da igreja esteja aberto para ser tratado como deve ser tratado, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 5, verso 12 e 13, diz assim: porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é uma criança. O tema da mensagem de hoje é tempo de transição. Segundo o nosso dicionário, transição é passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição para outra. Nós estamos vivendo um tempo de transição para a igreja de Jesus no mundo, para a igreja de Jesus em Quissamã, para a igreja de Jesus em todos os lugares. Nenhum pastor dessa geração viveu algo parecido com essa pandemia, assim como também nenhuma igreja desta geração viveu algo parecido. A questão é que nós vamos transicionar do antes da pandemia para o pós-pandemia. Que igreja seremos pós-pandemia? Que cristãos seremos pós-pandemia? Que homens e mulheres seremos pós-pandemia? Que maridos seremos pós-pandemia? Que pais seremos pós-pandemia? Que filhos seremos pós-pandemia? Estamos numa transição. E quando o autor desse texto vai falar para a igreja e fala para os hebreus, para o povo que Deus separou e escolheu, o autor fala: vocês já deveriam ensinar, mas vocês ainda estão num período de ficar sempre retornando à necessidade de ouvir os princípios. Ou seja, vocês já deveriam ter galgado um ministério para cada um de vocês, mas a gente ainda precisa ensinar para vocês o que é pecado e o que não é pecado. A gente ainda precisa pregar sobre salvação para vocês que já se entregaram a Jesus, porque vocês não vivem de acordo com a palavra. Nós estamos num tempo de transição de uma igreja imatura para uma igreja madura, de crentes imaturos para crentes maduros. Quantos querem viver essa transição assim como eu? Aleluia! Eu estou pronto e eu quero viver essa transição de forma profunda, em nome de Jesus. A questão é que muita gente não quer deixar de ser criança, porque ser criança é uma posição muito cômoda, confortável estar no colo da mamãe recebendo leitinho. Não precisa fazer esforço a não ser chorar e espernear. Muitos não querem amadurecer na fé, no entendimento da palavra. E nós precisamos entender que ser criança para sempre não é a vontade do nosso Pai. Deus nunca quis ter filhos mimados.
Deus sempre chamou filhos para amadurecê-los. Nós precisamos sair dessa condição de imaturidade para maturidade, porque nós estamos próximos de entrar numa terra de relevância para o mundo inteiro. Nós estamos perto de um grande avivamento, mas o grande avivamento vai vir com uma igreja madura. Nós estamos vivendo um tempo de silêncio. Tem muitas coisas sendo geradas no Espírito antes de serem publicadas. Eu digo por minha parte, tem muitos que estão experimentando o meu silêncio, a começar pelos líderes, porque tem algo para vir aí, que vai abalar todas as estruturas. Nesse tempo eu estou em silêncio com Deus, ouvindo exatamente o que Deus quer. Eu não estou comprometido com conselhos de homens, eu estou comprometido com o conselho do Espírito. E nós precisamos nos comprometer com esses conselhos, irmãos. Quem já foi em praia muito brava, boa para surfar, sabe, mesmo que nunca tenha surfado na vida, mas sabe que acontece uma coisa. Talvez aqui em João Fernandes é porque eu não fui muito aqui para conhecer bem o mar, mas existem mares que quando vem uma onda muito grande, a gente percebe porque há um recuo muito grande do mar. E quando essa onda vem se formando, quem já nadou perto de ondas assim sabe, essa onda ela se levanta, e quando ela vai se levantando, acontece como se fosse um silêncio, e depois de uma vez só ela cai, pum. Alguém já experimentou isso? Já fui, e aí às vezes me dava um medo, porque eu não esperava que a onda ia tentar pegar jacarezinho, mas aí a onda ia subindo mais, subindo mais, subindo mais. Falei, ai meu Deus, eu não esperava que fosse tão grande. Eu creio que o que Deus está fazendo nesse tempo, com esse recuo do mar, é preparando algo muito grande que está vindo. Nós estamos experimentando o silêncio, meu irmão, mas olha, tem algo se elevando para vir sobre nós. Tem muita gente experimentando o silêncio da igreja, não é? Mas tem algo se elevando para que quando cair, verdadeiramente transforme todas as nações da terra. Mas eu não posso experimentar algo muito grande de Deus se eu continuo muito pequeno. Não vai dar certo. Quando a igreja é criança, ela não consegue pegar as coisas como se deve, e nem aproveitar como se deve. Benjamin, de uns dias, de uns meses para cá, começou a chamada introdução alimentar. E aí tem hoje em dia tem, não sei quanto tempo tem isso, a gente está sabendo agora que é pai, né? Tem uma coisa que alguns recomendam, que é o efeito pinça, que você coloca o alimento na frente da criança e ela pega o próprio alimento para comer. É chamado de efeito pinça. BLW também, né? BLW, né? Para a criança começar a pegar sozinha e comer. Mas sabe o que o Benjamin faz? Fez e ainda faz. Ele pega o alimento, ele acha que o alimento é um brinquedo. E aí ele esfrega na mesinha dele, ele bate na outra mão, às vezes ele joga no chão para ver cair, às vezes ele pega, agora a gente está dando um biscoitinho de arroz, horroroso para nós, mas ele gosta, e ele pega aquele biscoito, e hoje em dia ele coloca na boca, mas tem hora que ele tira da boca e ele bate, ele brinca, ou seja, ele não entende a necessidade que o corpo dele tem daquele alimento, ou que aquilo é um alimento que nutre o corpo e fortalece. Quando a igreja é criança, ela faz isso, ela ouve uma mensagem aqui que é comida e ela pega e brinca. Ela pega um alimento e ela joga fora, e ela desperdiça. Quando o crente é imaturo, ele vem para cá todo domingo, ele vê as lives todo domingo, toda quarta-feira, ele pega esse alimento que ele pegou, que Deus liberou sobre a igreja, que Deus liberou sobre ele, e por ele ser imaturo, por ele ser criança, ele joga fora.
Ele não entende a necessidade que o corpo dele tem daquilo ali. Daqui a pouco, quando ele crescer mais um pouquinho, ele vai pegar o alimento e vai fazer guerra de comida, vai tentar jogar nos outros para alguém jogar nele também. Isso ainda é uma fase de imaturidade. E tem muitos que estão pegando a comida que recebe e jogando na cara do outro, como se tudo aquilo que recebesse fosse para o outro, não para ele. Os maduros, tudo que eles recebem, eles trazem para ele. Eu sei que essa palavra vai me transformar. Você precisa receber essa mensagem hoje, meu irmão, e não desperdiçá-la, e não jogar na cara de ninguém quando você sair daqui, e nem você na sua casa. Você tem que pegar como Ezequiel e comer o livro, comer a palavra, como João em Apocalipse. Me deu um livro e eu peguei e comi. Ele foi amargo no meu ventre, mas na minha boca ele foi doce como mel. Quando a igreja começa a amadurecer, ela começa a colocar os alimentos no lugar certo, e através delas alimenta outras pessoas também. Então pare de desperdiçar comida, pare de desperdiçar o alimento que Deus está liberando sobre você, porque um dia esse alimento vai parar. Um dia não serei eu que vou estar aqui. Eu não vou ser dessa igreja para sempre, irmãos. Muitos de vocês não vão ver meu filho crescer e se tornar um homem. Nós não estaremos mais aqui. Gostaria muito de ficar aqui para sempre, mas Deus já confirmou no nosso coração: nós não ficaremos aqui. Não quero te assustar e não quero que você se apegue a mim, mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto eu for pastor dessa igreja, honre o seu pastor e ouça aquilo que Deus tem falado através do seu pastor. Não desperdice um alimento que eu e minha família pagamos um preço muito alto para receber e liberar sobre cada um de vocês. Não joga fora aquilo que Deus tem dado aqui. Amém. Aquele que é maduro pega a comida e come para transformá-lo, e não pensando no outro. Tem coisas que é para você postar na sua rede social, tem outras que é para você comer e crescer. Nem tudo que você recebe é para as redes sociais. Antes de ir para a rede social, precisa fazer sentido em você. Deus chamou você para militar pelo reino dele. Agora, esses dias nós vimos uma brutalidade, uma perversidade que aconteceu nos Estados Unidos. Um policial que matou um homem, e isso foi uma repercussão mundial. E sabe, eu olhei para aquilo e eu também coloquei contrário em alguma postagem, eu também postei contrário, mas poucas vezes eu vi tantos cristãos se posicionarem. E eu fiquei muito feliz por isso. Mas por outro lado, eu fiquei muito triste, porque os mesmos cristãos não se posicionam ao lado de Jesus, como se posicionam ao lado do racismo, contra o racismo. Tem muitos cristãos mais preocupados com as bandeiras dessa terra do que com a bandeira celestial. Porque sabe de uma coisa, meu irmão? Aquele que se entrega a Jesus, conhece Jesus e vive com Ele, não tem espaço dentro dele para racismo, para feminicismo, não tem espaço dentro dele para nenhum tipo de preconceito. Não é porque ele ouviu e atendeu uma bandeira que foi levantada, mas é porque o Espírito Santo foi morar no seu interior, e a partir disso ele se posiciona diferente. Não se preocupe mais com as bandeiras do que em publicar e proclamar o reino de Deus,
Foi para isso que você foi chamado, e é isso que verdadeiramente transforma o homem. Nós precisamos crescer, porque parece que a gente gosta das coisas que dá mídia, que a gente gosta das coisas que dá publicidade, e não que a gente tem realmente um coração consternado com uma situação. É tempo de transicionar da imaturidade para a maturidade. Seus conceitos e preconceitos, eles não podem ser maiores do que o que a palavra de Deus ensina para nós. Tenha uma vida transformada com Jesus e você vai ver que nós seremos irmãos, independente da cor, do cabelo, de nada de cada um. Então, o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. Essa continua sendo a maior arma de Deus. Essa continua sendo a maneira de Deus transformar a sociedade, transformar o mundo. Amém, irmãos? Se você é cristão, você está comprometido com isso. E você sabe que todas as coisas serão transformadas por meio da palavra. A nossa vida cristã, ela é cheia de transições. Nós somos transformados, segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformados de glória em glória. Alguns não querem transicionar, mas as transições nos fazem bem. Fala quem está do seu lado: transição te faz bem. Trazendo esse entendimento para os irmãos, eu quero falar sobre duas transições que Jesus fez com os seus discípulos. Duas transições que Jesus levou os seus discípulos a passar. A primeira delas, Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, Mateus 8, (23). Vamos lá? Você conhece esse texto. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos ficaram felizes. Jesus está entrando no barco, vamos embora todo mundo com o barco. A popularidade estava aumentando. Era legal naquele momento. Então eles se sentiram privilegiados. Vamos entrar no barco. Jesus entrou, nós vamos junto. Estamos juntos. Eles entraram no barco. E aí olha o que o texto diz. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade. Jesus, eu entrei no barco achando que aí ia ter a maior estabilidade e segurança. Mas vi tempestade. E o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Sabe por quê? Porque quem passa as madrugadas em oração na tempestade dorme. Quem vive em oração nas madrugadas, quando chega a tempestade, pode dormir em paz.
Então entenda que muitas vezes nas transições que Jesus nos leva, junto com elas vêm as tempestades. Se você for ler Ezequiel capítulo 1, ele vai começar a falar das visões que ele teve. Ele fala: eu vi os céus abertos. E ele começa a falar das coisas maravilhosas. E ele diz: então de repente sobreveio uma grande tempestade. Isso pode ser a vida de muita gente. Céu aberto, que maravilha, coisas espetaculares, sobrenaturais acontecendo de repente. Tempestade. Que céu aberto é esse que traz tempestade? É o céu aberto que quer levar as pessoas da imaturidade para a maturidade. Às vezes você pensa que parece que Deus te enganou, né? Eu já conversei com uma pessoa que ela dizia isso: pastor, que dificuldade essa vida cristã que a gente leva, né? Olha, pastor, eu passo por tanto problema que às vezes dá vontade de sair fora. Eu falo: por que você não sai? E aquela pessoa diz: eu não consigo. Eu não consigo. Sabe, pastor, Jesus me resgatou de um mundo tão perverso. Sabe, Jesus fez algo tão maravilhoso na minha vida. Eu me apaixonei tanto por Ele. Às vezes me dá vontade de sair fora, de não falar com Deus mais, não orar, de não ser mais cristão, não ser mais nada. Mas eu não consigo fazer isso. Parece que eu estou já aprisionado pelas garras de amor de Deus de uma forma tão profunda e poderosa que eu nem quando eu quero eu consigo ir para longe dele. Esse é o amor de Deus, irmãos. Esse é alguém que começou a amadurecer. Então, se você está empolgado no barco com Ele, ou se você está empolgado porque Ele está no barco, tenha certeza de uma coisa: a tempestade vai chegar. A tempestade vai chegar. Chegou para o mundo inteiro. E aí acordam Jesus: Jesus, a gente está morrendo, está aqui no texto. Os discípulos aproximaram-se dele e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Jesus está falando: vocês não me conhecem ainda. Jesus olha para os discípulos: vocês não creem por quê? Vocês não sabem que vocês precisam passar por tempestade? Igreja de Jesus, sabe por que a gente está passando por tempestade? Porque para chegar aonde Deus tem para a igreja, primeiro Ele está gerando fé na igreja. E não tem como gerar fé na bonança. Fé só é gerada na tempestade. Para chegar no próximo nível da transição, é preciso fé. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Sabe o que está na nossa frente? São desafios absolutamente maravilhosos ainda. Para encontrar esses desafios antes, as tempestades precisam acontecer para fortalecer, para gerar fé. Esse barco precisa sacudir, precisa chacoalhar, para que aqueles que só estavam empolgadinhos com o momento de céu aberto acordem para a realidade da necessidade de buscar ao Senhor,
para aqueles que já estavam tranquilos, achando que sabiam tudo a respeito da fé, tudo a respeito da Bíblia, que já conheciam a Bíblia de capa a capa, que já não tinha mais nada para conhecer. Essa tempestade veio para chacoalhar o barco da igreja, para que a igreja entenda: não é pelo modismo que vocês têm que entrar no barco, não é porque vocês querem ser populares, vocês precisam entender quem está no barco e conhecendo aquele que pode calar todas as tempestades. Esse tempo de transição está gerando fé na igreja. Para aqueles que estavam caminhando para a apostasia, é o tempo de apostasia total, mas tem muita gente nesse tempo aquecendo ainda mais, tem muita gente gerando esperança, tem muita gente gerando expectativa, tem muita gente gerando mais e mais fogo para ser liberado sobre a terra. Quem é você, igreja, hoje? Quem é você, querido, hoje? Você é daqueles apóstatas, você é daqueles que ainda estão atemorizados com a tempestade, ou você é daqueles que já foram buscar aquele que é poderoso, não para acalmar o barco, mas para parar a tempestade? Precisamos voltar às Escrituras, irmãos. Tem muita gente dando muito mais ouvido para frases de efeito da internet do que para a palavra de Deus. E as frases de efeito não mudam a vida de ninguém, porque Deus não tem compromisso e comprometimento com as frases dos homens. Deus tem comprometimento com a sua palavra. Os céus não respondem às nossas canções, os céus respondem ao nosso coração quebrantado. Teve um tempo que foi um auge de tantas coisas aconteceram. Eu falei: Senhor, quando o Senhor está? O Senhor parece que desapareceu, o Senhor parece que... Onde o Senhor está nisso tudo? E Deus falou: eu continuo no mesmo lugar, eu continuo com aqueles com o coração quebrantado, eu continuo com aqueles que entendem que eu sou o mesmo. Eu continuo perto daqueles que estão derramando suas lágrimas. E Deus falou comigo: filho, essas pessoas são irresistíveis. Quando o rei Ezequias ouviu uma sentença de morte do profeta, o profeta chegou para Ezequias e falou: se você vai morrer, põe em ordem a sua casa, porque Deus vai te levar. E o profeta virou as costas e foi saindo. O rei Ezequias se voltou, rasgou suas vestes, rasgou seu coração, falou: Senhor, agora não. Senhor, eu quero viver mais. Senhor, me dá mais tempo. Porque a palavra era: põe em ordem a sua casa. E o rei Ezequias falou: Senhor, me dá mais tempo, me dá mais tempo. Quando o profeta estava saindo do palácio, Deus parou o profeta e falou assim: volta lá. Senhor, por quê? Volta. Eu ia levar ele mesmo, mas há um quebrantado e contrito coração, eu não posso resistir. Diga a ele que ele tem mais tempo. Senhor, o Senhor me manda falar com o rei, que ele vai morrer, e aí eu dei o que o Senhor falou, e agora o Senhor volta. Porque é um coração contrito e quebrantado, eu não posso resistir, querido. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça
aos humildes. Nesse tempo que Deus está transicionando, gerando fé na igreja, é um tempo que nós entendemos que quanto mais nós amadurecemos, nós não ficamos mais soberbos. Quanto mais nós amadurecemos, quanto mais nós chegamos a Ele, mais nos vem o entendimento que Ele sim é santo, 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 e eu sou dependente do seu sangue, da sua misericórdia, dia após dia. Deus não quer dar maturidade para a igreja se ensoberbecer. Deus quer dar maturidade para a igreja se colocar no lugar dela, aos pés dele. Feche os seus olhos um pouco. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. A tempestade está muito violenta, Jesus. Está chacoalhando tudo. Não te importa que pereçamos. É claro que eu me importo, filho. É claro que eu me importo. Mas eu quero ensinar você quem é o Senhor do seu barco, quem é o Senhor da sua vida. Ele é aquele que, além de governar você, Ele é aquele que pode controlar as coisas que estão ao seu redor, para que você cresça, para que você amadureça, para que você continue sendo dependente dEle. Ah, Jesus, socorra-nos no tempo da tempestade, não antes. Que possamos entender que a nossa fé precisa ser firmada em Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Teve mais uma transição que Jesus levou os seus discípulos, e eu vou falar sobre ela para a gente encerrar esta manhã. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Olha só. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Diga comigo: existem transições que o Senhor me convida, e existem transições que o Senhor me empurra. Obrigou seus discípulos, vai. Não, mas a gente quer, vai, porque os discípulos sabiam, no barco. Se no barco com ele dentro aconteceu o que aconteceu, imagina com ele fora. Vai. Então existem algumas transições que nós escolhemos, e outras que Deus escolhe e empurra a gente. Esse momento que nós estamos vivendo, ninguém escolheria passar. Ninguém escolheria passar. Mas entenda que quando Jesus está te empurrando para uma transição e parece que você está sozinho, é porque Ele quer encontrar com você no processo. Versículo 25 desse texto. Chegada a quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles andando sobre o mar.
Então você está no meio da noite e os ventos começam a bater. 2 problemas. O problema de você não enxergar nada ao seu redor, e o problema do barco começar a balançar de novo. Isso que a Bíblia está falando é o que o Senhor garante para nós. No meio das noites mais escuras, nem que Ele tenha que vir andando sobre as águas, Ele vai nos encontrar. E em todas as 2 transições, eles chegaram do outro lado com uma revelação maior de quem Deus é. Diga comigo: estou passando por transição, porque Deus quer se revelar a mim. Fala quem está do seu lado. Nós estamos passando. Você está passando por transição porque Deus quer se revelar a você. Na primeira transição, os discípulos gritam: uau, até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Nós não sabíamos. Claro, vocês nunca enfrentaram uma tempestade e tiveram que contar com ele. Claro, vocês só ficavam no colinho da mamãe. Claro, vocês só experimentavam leitinho. Vocês só experimentavam as coisas multiplicando, as maravilhas acontecendo. Claro que vocês não o conhecem ainda. Claro que vocês não sabem exatamente quem Ele é, o tamanho do seu poder e o quanto Ele pode se revelar a você. Claro que não. Você está muito satisfeito com a sua vidinha, tomando leitinho, mas Ele quer te levar para um alimento sólido, te levar para o meio da tempestade, para que quando a tempestade passar, no meio da tempestade mais violenta, você vê-lo se levantar dizendo: cala-te, aquieta, eles são meus filhos e eles vão do outro lado comigo, porque eu não chamei para deixar no meio do mar, eu os chamei ao outro lado. Enquanto o propósito não se cumprir, eu não vou deixá-los. Aleluia. Enquanto o propósito de Jesus não se cumprir, esse barco não afunda. Mesmo que muitos queiram o afundamento, o corpo vai continuar vivo, porque o cabeça está vivo. Eu vou pregar sobre isso, acho que domingo que vem. O corpo continua vivo. Até o vento e o mar lhes obedecem. São essas transições que Ele nos leva, que vão nos dar uma revelação maior de quem Ele é. Na primeira transição, eles descobriram que Ele tem autoridade sobre o vento, sobre as tempestades. E quando eles chegaram do outro lado, encontraram um endemoniado, desesperado, que vivia nos túmulos, vivia rasgado, acorrentado, as correntes não seguravam ele, comia cadáveres, vivia lá jogado, destruindo túmulos. E quando Jesus chegou, ele veio correndo de onde estava e caiu aos pés de Jesus. Imagina os discípulos: meu Deus, primeiro foi a tempestade, agora vem esse bicho, vai pular em cima de nós, vai arrebentar a gente aqui. Ele caiu aos pés de Jesus: que temos nós contigo, Jesus? Jesus disse: quieta e sai dele. Quando você experimenta um nível maior da revelação de Deus, até os demônios vão cair aos seus pés. E você experimentará um nível maior de autoridade para dizer: cala a boca e sai da minha casa. Cala a boca, sai da minha família. Cala
Cala a boca e para de trazer contenda na minha casa. Cala a boca e para de trazer contenda na minha família. Quem você pensa que é? Eu sou aquele que passou por uma tempestade, experimentou, aquele que pode calar a tempestade. Ele está em mim, liberando a sua autoridade para dizer a você, em nome de Jesus: cala a boca e sai daqui. A minha família pertence a Jesus. Na primeira transição você vai experimentar um nível maior de autoridade. Na segunda transição, eles disseram: uau, ele anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Eles conheceram nessa transição Jesus que anda sobre as águas. Porque é nessas transições que Deus nos leva, que a revelação do Filho se torna mais forte. Eles olharam no meio do mar, e alguns disseram: é um fantasma. E aí Pedro gritou: Senhor, se és tu. Jesus disse: sou eu, não tem mais. Pedro gritou: Senhor, se és tu, manda a tua palavra e eu vou ter o teu encontro. E Jesus diz: vem. Preste atenção. Primeiro Pedro pediu a palavra para depois ele pisar na água. Porque se você pisar na água sem uma palavra de Deus, você afunda. Mas quando você está caminhando sobre a palavra de Deus, todos os territórios que você caminhar serão firmes, porque é Ele que está garantindo. Então, antes de você tomar qualquer decisão, diga: Senhor, envia a tua palavra. Pedro não pisou nas águas, Pedro pisou na palavra de Jesus. Por isso, deixa Deus transicionar você. Tenha coragem hoje, nesta manhã, de largar o velho e abraçar o novo. Tenha coragem de sair de onde você está e ir para onde Deus está te chamando. Tenha coragem de permitir que Ele te amadureça. À medida que você amadurece, você deixa de querer ser servido e você passa a servir os outros. À medida que você amadurece, você para de ficar com ciúme do seu irmão. Tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Pessoas ciumentas, porque o fulano está com ciclano, porque eu não estou com ele, porque é só fulano que vai na casa. Quando você amadurece, você se torna aquele que vai até os outros para servi-los, e não ficar querendo ser um sanguessuga, gastando a amizade dos outros. Quando você amadurece, você não exige amor, você exala amor. Amor não se exige de ninguém, afeto não se exige de ninguém, afinidade não se exige de ninguém. Essas coisas se vivem. Quando você amadurece, você para de se queixar dos outros e colocar responsabilidade sobre os outros, e você assume uma postura de filho. Você para de pensar por que ele fez isso, por que ele não fez aquilo, por que o pastor fez isso, por que o pastor não fez aquilo. Você se torna o diferencial por onde você passa. Jesus quer uma igreja madura, porque só as crianças brigam por causa de brinquedo. Uma igreja madura não briga por causa de posição. Uma igreja madura não briga por causa de coisas. Uma igreja madura briga contra o inferno. E tem do Senhor a palavra de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Vamos transicionar em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.
Convido você a fazer a oração mais sincera que você puder fazer agora. Você vai fazer essa oração dizendo: Senhor, eu quero amadurecer. Eu estou fazendo essa oração. Quero amadurecer como pastor, como servo, como ministro, como igreja de Jesus que eu sou com meus irmãos. Eu não quero mais desperdiçar comida. Eu não quero mais ficar tendo que ser lembrado das coisas elementares, dos princípios elementares. Eu quero coisas mais profundas. Eu não quero ficar tendo que esperar o jornal de amanhã para saber como será o amanhã. Eu quero estar aprofundado nele, para que as minhas respostas venham somente dele. Não quero ficar desesperado pela internet, sabendo quem está pregando, quem está falando o quê. Eu quero amadurecer e ouvir as palavras que vêm direto do trono de Deus. Eu quero ter a revelação maior de quem Ele é. Ele continua com os quebrantados. Ele continua cuidando dos órfãos e das viúvas. Oh, Jesus. Tudo que você precisa é dele. Ele está no barco. As ondas vão balançar e vão sacudir, para sacudir você, para me sacudir. Nós precisamos ser sacudidos, acordar, despertar. Ele vai nos encontrar no processo. É quando Ele nos encontra no processo, nós temos ainda mais da revelação de quem é o Filho de Deus. Nem que Ele tenha que andar sobre as águas, Ele vai te encontrar, se você clamar por Ele. Mas a noite está escura, pastor, eu não estou enxergando nada. Olhe para o alto, olhe para os montes, de lá virá o socorro. Olhe para os montes, porque Ele virá saltando sobre os montes. Senhor, nos amadureça em nome de Jesus. Nos empurre, nem que sejam empurrados para a maturidade. Ah, Jesus. Desperta os verdadeiros. Levanta os verdadeiros, Senhor. Mexa nos fundamentos, nas estruturas. Faça o que o Senhor quiser, a igreja é tua. Sim, Jesus. Os faz queimar de amor por ti, Jesus. Jesus, leva-nos a esse tempo. Nós não queremos viver atrofiados. Nós queremos amadurecer. Em nome de Jesus, que essa igreja viva esse tempo de transição. Cresça, amadureça,
e apresente-se gloriosa para essa terra, relevante num tempo de avivamento. Trata, Senhor, o nosso interior. Desconstrua os ídolos que construímos ao meio no percorrer, no percurso, Senhor. Destrua os altares a outros deuses que levantamos, e que então somente o Senhor reine e governe nossas vidas e esta igreja. Nós entregamos isso ao Senhor, Pai, como ministro, como profeta que o Senhor levantou aqui. Eu declaro no nome de Jesus estabelecido um tempo de transição, de crescimento, de maturidade. Por misericórdia e graça, o Senhor possa usar a minha vida, a minha família, para conduzir esse rebanho a esse tempo. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Eu sou pó. Eu sou tão limitado, eu sou tão falho. Eu deixo tanto a desejar. Mas nessa manhã eu mato tudo que vem de mim como pessoa, para que seja estabelecido um reino e um governo do teu Espírito nesse lugar, e que o teu povo avance nessa direção, para a glória do nome de Jesus. Sejam benditos, protegidos, guardados, mesmo que chacoalhados, não naufraguem, porque o Senhor está conosco. Receba a nossa gratidão, receba a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, agora e para sempre. Amém e amém. Deixa eu dizer a última coisa antes de você ir embora. Quem não cresce, morre. O único jeito de não crescer é morrer. E quando, à medida que o corpo vai crescendo, o leite não é suficiente mais. Que todos nós possamos caminhar para a maturidade, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, sendo transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até logo mais, em nome de Jesus.